Se você ficar comigo até o final, o Espírito Santo vai te mostrar algo que vai mudar sua oração para sempre. 3 noites atrás, enquanto eu orava no meu quarto, ele me revelou um segredo, um jejum que faz o mal fugir na hora. Você precisa ouvir isso hoje. Me diga nos comentários se já sentiu a presença de Deus, porque o que vou te contar não vem de mim, vem do céu. Se essa mensagem tocar seu coração, se inscreva agora. O Espírito Santo quer te falar muito mais. Minha amiga, vamos voltar para 1952, quando descobri esse segredo. Eu era uma jovem missionária com muita vontade, mas sem poder de verdade. Eu orava e pedia a Deus para me usar, mas sentia que o céu estava fechado. Foi quando uma senhora, a irmã Margarete, me falou algo depois de um culto. Ela sussurrou: minha filha, tem um jejum que Jesus fazia em segredo. Não é de comida, é de palavras sem sentido. Palavras sem sentido, pensei. Ela continuou, com a voz baixa: por 40 dias, jejue de toda palavra que não traga glória a Deus. Nada de reclamação, fofoca ou desânimo. Apenas palavras que ajudem, curem e abençoem. Ela me olhou com olhos cheios de paz e completou: quando você fizer isso, verá o mal que te persegue fugir, porque eles se alimentam das suas palavras vazias. Eu não sabia, mas aquela noite mudou meu trabalho para sempre. Eu decidi obedecer, e o que Deus fez foi incrível. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Toda vez que eu ia reclamar do tempo, parava. Toda vez que eu queria criticar alguém, fechava a boca. Cada palavra tinha que passar por um filtro. Isso ajuda? Cura? Traz glória a Deus. No 7º dia, uma paz enorme encheu meu quarto. Era como se anjos tivessem limpado o ar. No 14º dia, a voz de Deus ficou mais clara. E no 21º dia, vi meu primeiro milagre. Uma mulher com diabetes que quase não enxergava se levantou, gritando: posso ver perfeitamente. Foi coincidência? Não. Foi o resultado de um jejum que limpa não só nosso espírito, mas tudo ao nosso redor. Veja bem, nossas palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua, diz Provérbios 18h21. Quando jejuamos de palavras ruins e só falamos palavras de vida, algo sobrenatural acontece. O mal que se alimenta de desânimo, reclamação e fofoca, enfraquece. É como se tirássemos a comida deles, e eles precisam fugir. Já percebeu como depois de uma conversa cheia de reclamações você se sente cansada? Ou como depois de um dia de palavras negativas parece que as coisas boas se afastam? Não é por acaso. É uma lei espiritual. Jesus disse: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12h37. Lembro de Maria Helena, uma senhora de 54 anos que conheci na Colômbia. Ela estava há 3 anos sem emprego. O casamento estava acabando e os filhos se afastaram da fé. Eu me aproximei e contei a ela sobre o jejum de palavras. Irmã, eu disse, por 30 dias, não deixe que nenhuma palavra de desânimo saia da sua boca. Apenas bênção, gratidão e fé. Ela chorou e disse: mas irmã, minha situação é muito difícil. Como vou dar graças quando tudo está ruim? Eu respondi com a calma que Deus me deu: minha querida, você não precisa mentir, mas pode escolher o que falar. Em vez de não ter emprego e tudo está mal, diga: Pai, tu conheces minha necessidade e eu confio na tua ajuda. Em vez de meu casamento está no fim, declare: Senhor, tu és o restaurador do que parecia perdido. Sabe o que aconteceu com Maria Helena? Em 14 dias, ela recebeu uma ligação para um emprego melhor. Em 25 dias, o marido a procurou chorando, pedindo perdão. E em 38 dias, o filho mais velho, que usava drogas, voltou para casa e se entregou a Jesus. Foi mágica? Não. Foi o resultado de um jejum que poucos conhecem. Quando jejuamos de palavras de morte, o que é poderoso acontece. Os anjos ganham liberdade para agir, o Espírito Santo pode se mover sem impedimento, e o mal tem que fugir porque não encontra o que comer. Quero te fazer uma pergunta que vai fundo. Quantas das suas palavras nesta semana foram de vida?
Quantas ajudaram e abençoaram? Se você for honesta, qual a porcentagem das suas conversas que enche o ar de vida ou de morte? Não te culpo. Eu também precisei aprender. Mas hoje, o Espírito Santo quer te ensinar um segredo que vai mudar sua oração e toda a sua vida. O mal precisa da nossa permissão para ficar, e nós damos essa permissão principalmente com o que falamos. Quando você diz nunca vou sair dessa crise, você dá a eles a licença para ficar. Quando você declara minha família é amaldiçoada, você abre a porta. Quando você sussurra Deus me esqueceu, você os alimenta. Mas quando você jejua dessas palavras de morte, só fala palavras de vida, minha amiga, você começa a ver o poder de Deus como nunca antes. Deixe-me te falar sobre Carmen, uma senhora de 61 anos do México que lutava com depressão há mais de 10 anos. Os médicos tentaram de tudo, mas nada funcionava. A família não sabia mais o que fazer. Ela foi a uma das minhas reuniões, quase obrigada pela filha. Quando a vi, Deus me mostrou algo. A boca dela vinha amaldiçoando a si mesma por anos. Não sirvo para nada. Sou um peso para minha família. Seria melhor se eu morresse. Essas palavras trouxeram um monte de demônios de desânimo para a vida dela. Eu me aproximei e sussurrei: irmã, vamos fazer um jejum de 40 dias. Toda vez que você for dizer algo negativo, declare: eu sou filha do Rei. Sou amada por Deus. Sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Ponto. No começo, ela reclamou: mas, irmã, eu não me sinto assim. Eu respondi: querida, não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus diz de você. E Ele diz que você é uma obra-prima. Sabe o que aconteceu? Em 20 dias, Carmen começou a sorrir de novo. Em 30 dias, ela se levantava cantando. E em 40 dias, a depressão tinha sumido completamente. Ela começou a ajudar outras mulheres que tinham o mesmo problema. Os médicos não sabiam o que dizer. Os psicólogos ficaram sem entender. Mas nós sabíamos a verdade. Quando ela mudou as palavras, a vida dela mudou, e o mal que se alimentava do desprezo que ela sentia por si mesma teve que fugir com fome. Minha amiga, entenda algo importante. Não estou falando de pensamento positivo ou de uma técnica humana. Estou falando de um princípio espiritual que Jesus nos ensinou. Ele disse em Marcos 11:23, eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz vai acontecer, assim será feito. Viu que ele disse o que disser? Não o que pensar ou o que sentir, mas o que disser. Nossas palavras têm o poder de criar ou destruir. E quando jejuamos de palavras ruins, damos a chance para que nossas palavras de fé criem milagres. Agora, vou te explicar como fazer esse jejum. Não é difícil, mas precisa de disciplina e da ajuda do Espírito Santo. Por 40 dias, faça um trato com Deus de não falar nada que não ajude. Isso inclui reclamar do tempo, criticar outras pessoas, falar mal da sua situação, fofocar na igreja, se desprezar ou falar de derrota. 2. Toda vez que você sentir vontade de falar algo ruim, substitua na hora por uma palavra de vida. Em vez de que dia horrível, diga este é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar e festejar nele. Em vez de não gosto dessa pessoa, diga Senhor, abençoe essa pessoa e me ajude a amá-la como você ama. 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e antes de dormir. Declare em voz alta palavras de vida sobre sua família, sua casa, seu trabalho, sua saúde e seu futuro. Não importa como você se sinta ou o que veja, declare o que Deus diz sobre você. Parece difícil? No começo vai ser, porque fomos ensinados a falar de forma ruim. Aprendemos que reclamar é normal, criticar é aceitável, e ficar desanimado é humano. Mas Deus nos chama para algo maior. Ele nos chama para falar como Ele fala, só palavras que trazem vida. Lembro dos primeiros dias do meu próprio jejum. Parecia que uma batalha acontecia na minha cabeça. A cada 5 minutos eu queria reclamar de algo. Mas me lembrei das palavras da irmã Margarete. O mal se alimenta das nossas palavras vazias. Eu decidi não dar a eles nem uma migalha.
Toda vez que a tentação vinha, eu sussurrava: Espírito Santo, põe um guarda na minha boca, que só saiam palavras que glorifiquem meu Pai. No 7º dia, algo mudou. Era como se o ar que eu respirava fosse mais puro. No 14º, as pessoas me perguntavam o que eu tinha, porque sentiam algo diferente na minha presença. E no 21º dia, começaram os milagres que mudaram meu trabalho para sempre. Quer que eu te conte o primeiro milagre que vi depois desse jejum? Era uma menina de 8 anos, cega de nascença. Os pais gastaram tudo para levá-la até a reunião. Quando oramos por ela, não senti nada especial. Apenas coloquei minhas mãos nos olhos fechados dela e sussurrei: Jesus, se você crê. Então, minha amiga, aconteceu algo que ainda me emociona. A menina abriu os olhos pela primeira vez e gritou: Mamãe, você é linda. Não havia câmeras nem publicidade. Éramos só nós, Deus e seu poder, agindo livremente porque o ambiente tinha sido purificado por semanas de palavras de vida. Depois, entendi o que aconteceu. Durante aqueles 40 dias de jejum de palavras, eu não só mudei meu coração, mas limpei a atmosfera ao redor do meu trabalho. O mal que bloqueia milagres foi expulso pela fome, e a glória de Deus pôde se mostrar sem impedimento. Minha amiga, quero te fazer outra pergunta que vai fundo no seu espírito. Qual milagre você precisa na sua vida que talvez foi bloqueado pelas palavras de morte que você disse? Que bênção está esperando ser liberada quando você finalmente jejuar de toda palavra que não ajuda? Pense bem. Aquele emprego que você pede, mas todo dia fala que nunca vai conseguir. Aquela cura que você precisa, mas vive dizendo: estou pior a cada dia. Aquela restauração na família que você quer, mas repete: minha família é amaldiçoada. Será que suas próprias palavras estão bloqueando o que Deus quer te dar? Eu não te culpo. Todas nós aprendemos a falar de um jeito que não nos ajuda. Mas hoje o Espírito Santo quer te livrar dessas correntes invisíveis. Ele quer te ensinar o poder de um jejum que vai mudar sua vida e a vida de todos que te cercam. Deixe-me te contar sobre Rosa, uma senhora de 47 anos da Guatemala que orava pela salvação do marido há 15 anos. Ele era um bom homem, mas fechado para o Evangelho. Toda vez que ela falava de Jesus, ele ficava bravo e saía de casa. Ela tinha tentado de tudo: oração, jejum, levar pessoas para orar. Nada parecia tocar o coração dele. Quando Rosa me contou, o Espírito Santo me mostrou algo que a deixou sem palavras. Irmã, eu disse, toda vez que seu marido sai de casa depois de uma briga por causa de Deus, o que você diz? Ela baixou a cabeça e sussurrou: eu digo que ele é teimoso, que nunca vai mudar. Aí está o problema, eu expliquei com carinho. Suas palavras depois de orar estão desfazendo o que você acabou de pedir. Toda vez que você diz que ele nunca vai mudar, você dá permissão para o mal da incredulidade ficar no coração dele. Rosa começou a chorar. Mas, irmã, é tão difícil. Orando há tanto tempo e nada acontece. Eu segurei as mãos dela e disse: minha querida, vamos fazer algo diferente. Por 40 dias, toda vez que você for falar algo negativo sobre seu marido, você vai declarar: meu marido é um homem de Deus que ainda não sabe. O Espírito Santo está trabalhando no coração dele. Ele será salvo, e toda a minha casa. Ponto. No começo foi muito difícil para a Rosa. Ela me ligava chorando. Irmã, ele chegou bêbado ontem e a única coisa que eu queria dizer era que ele é um perdido. Mas eu a encorajava: querida, não diga o que você vê. Diga o que Deus vê. Ele vê um filho que vai voltar para casa. Sabe o que aconteceu? Em 35 dias, o marido chegou do trabalho e disse: Rosa, estive pensando sobre essa coisa de Deus. Poderia me explicar? 3 dias depois, ele estava de joelhos na sala, se entregando completamente a Jesus. Quando ela me contou, Rosa não conseguia parar de chorar de alegria. Irmã, agora eu entendo. Minhas próprias palavras estavam fortalecendo a muralha que impedia meu marido de ver a Jesus. Quando eu mudei as palavras, a muralha caiu. Minha amiga, é isso que quero que você entenda.
O jejum secreto que faz o mal fugir não é só parar de falar coisas negativas, é ativamente substituir as palavras de morte por palavras de vida. É virar uma fonte de bênção em vez de uma fonte de maldição. A Bíblia diz em Efésios 4:29, não deixem sair da boca nenhuma palavra que estrague a vida, mas apenas o que for útil para a construção, para que seja uma bênção para aqueles que ouvem. Viu que diz uma bênção para aqueles que ouvem? Toda vez que você fala palavras de vida, você libera algo bom sobre quem te escuta. Mas toda vez que fala palavras de morte, você libera algo ruim. Já se perguntou por que algumas pessoas trazem paz quando chegam e outras trazem tensão? Por que algumas casas são cheias de alegria e outras parecem pesadas? Não é por acaso, é por causa das palavras que são faladas ali o tempo todo. Lembro de visitar a casa de uma família em Porto Rico. Assim que entrei, senti uma coisa ruim. O ar parecia pesado. As crianças estavam nervosas, os pais pareciam cansados, e tinha um clima de desânimo que dava para sentir. Enquanto conversava com a família, entendi o motivo. A mãe reclamava o tempo todo dos vizinhos, do trabalho, do governo, do tempo, da igreja, do marido, dos filhos. Ela não tinha falado uma única palavra de gratidão. O pai, por sua vez, só falava de problemas financeiros e como tudo estava piorando. Eu, com carinho, expliquei o princípio do jejum. Queridos irmãos, eu disse, por 40 dias, vamos fazer desta casa um lugar de palavras de vida. Toda vez que sentirem vontade de reclamar, vão encontrar algo para agradecer. Toda vez que forem criticar, vão encontrar algo para abençoar. Eles voltaram ao meu escritório 45 dias depois. Eu não podia acreditar na mudança. O rosto da mãe tinha paz. Os olhos do pai brilhavam de esperança, e as crianças corriam e riam como eu nunca tinha visto. Irmã, eles me disseram, é como se tivéssemos nos mudado de casa, mas continuamos no mesmo lugar. Tudo mudou quando nossas palavras mudaram. E não só o ambiente tinha mudado. O marido tinha sido promovido no trabalho, o filho mais velho tinha voltado para a igreja, e a filha mais nova tinha sido curada da asma que tinha desde bebê. Coincidência? Não, minha amiga. Foi o resultado de ter expulsado pela fome o mal que se alimentava das palavras de morte. Quando as palavras mudaram, tudo mudou. Agora, vou te ensinar algo ainda mais profundo sobre esse jejum. Não é só sobre o que você não deve falar, mas sobre o que você deve declarar. Porque não basta deixar o vazio, você tem que preenchê-lo com a palavra de Deus. Toda manhã, antes de levantar, declare sobre seu dia. Este é o dia que o Senhor fez. Vou me alegrar e festejar nele. Meus passos são guiados por Deus. Ele vai na minha frente, preparando o caminho. Tudo o que eu fizer vai dar certo, porque Ele está comigo. Antes de sair de casa, abençoe seu lar. Paz seja nesta casa. Os anjos de Deus protegem este lugar. Nenhuma arma feita contra esta família vai prosperar. Este lar é um refúgio de Deus. Quando você olhar para sua família, em vez de focar nos defeitos, declare o que Deus vê neles. O Senhor tem planos bons para cada um da minha família. Ele está terminando a obra na vida deles. Nós veremos a salvação de Deus na nossa casa. Percebe o que você está fazendo? Você está criando um ambiente de fé em vez de um ambiente de dúvida. Você está plantando esperança em vez de desânimo. E o mal não pode ficar num ambiente de fé constante. É como tentar viver num forno. Eles precisam fugir. Se você quer crescer mais nessa busca, eu indico alguns livros que têm ajudado muitas pessoas. Principalmente aqueles sobre o poder das palavras e a vida de oração. Os links estão na descrição. Você não precisa ler para ver o poder, mas esses livros podem ser como ferramentas que tornam sua fé mais forte. Quero te contar um milagre que vi há poucos anos e que mostra bem o poder desse jejum. Uma irmã chamada Esperança, de 58 anos, foi diagnosticada com câncer avançado. Os médicos deram a ela 6 meses de vida. Mas em vez de aceitar o diagnóstico, ela decidiu fazer esse jejum de palavras de forma radical. Por 60 dias, nenhuma palavra de doença saiu da boca dela.
Quando as pessoas perguntavam como ela estava, ela respondia: estou curada, no nome de Jesus. Pelas feridas dele, eu fui curada. Quando sentia dor, em vez de reclamar, ela declarava: Jesus levou minhas dores e minhas doenças. Eu sou livre em nome dele. A família achava que ela tinha enlouquecido. Os médicos diziam que ela estava negando a realidade, mas ela continuou firme no jejum, substituindo as palavras de morte por palavras de vida da Bíblia. Sabe o que aconteceu quando ela voltou para os exames? Os médicos não encontraram nenhum sinal do câncer. Eles repetiram os testes 3 vezes. Chamaram outros especialistas. Checaram os papéis para ver se não havia engano. Mas não havia dúvida. O câncer tinha sumido completamente. Quando perguntaram o que ela tinha feito, Esperança explicou sobre o jejum de palavras. Alguns médicos riram, outros pensaram, mas todos tiveram que admitir que algo inexplicável tinha acontecido. Foi só a fé. Foi um milagre da medicina? Para nós, que entendemos os princípios espirituais, sabemos que foi o resultado de 60 dias sem dar comida aos demônios da doença e da morte, enquanto ela alimentava seu espírito com palavras de vida e cura. Isso me lembra algo que Jesus disse e que muitos não entendem. Em Mateus 15:11, ele falou: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. A maioria das pessoas pensa que Jesus estava falando só de comida, mas tinha um princípio muito mais profundo. O que sai da nossa boca tem o poder de sujar ou limpar toda a nossa vida. Nossas palavras criam um ambiente espiritual. Nossas falas abrem portas no mundo invisível. O que falamos o tempo todo decide que tipo de espíritos se sentem bem ao nosso lado. Quando uma mulher vive dizendo: nunca vou encontrar um bom homem, ela cria um ambiente que atrai o tipo de homem que vai confirmar o que ela diz. Quando um pai vive declarando: meus filhos nunca vão mudar, ele fortalece as correntes que impedem a mudança. Quando alguém repete todo dia: nunca vou ter dinheiro, está fechando as portas da ajuda que Deus quer enviar. Mas, minha amiga, quando uma mulher jejua dessas palavras ruins e começa a declarar: Deus tem o parceiro perfeito para mim e vou conhecê-lo no tempo certo, algo muda no mundo espiritual. Quando um pai troca as palavras de desânimo por palavras de fé, como meus filhos são vencedores em Cristo, e vamos ver a glória de Deus na vida deles, os anjos recebem ordens para agir a favor daquela família. Você entende a profundidade do que estamos falando? Não é só trocar palavras, é mudar a realidade espiritual que nos cerca. É tomar o controle do ambiente invisível que decide o que a gente vive no mundo físico. Lembro de uma palestra na Argentina onde conheci Mercedes, uma mulher de 52 anos que tinha lutado com a pobreza a vida toda. Ela trabalhava 18 horas por dia, mas nunca saía do lugar. Ela orava, pagava o dízimo, mas nada melhorava. Quando conversei com ela, vi o problema na hora. Cada frase que ela falava era cheia de falta. Nunca tenho o suficiente. O dinheiro escorre pelas minhas mãos. Nasci para ser pobre. Deus me quer na pobreza para eu ser humilde. Palavras que criaram uma barreira de pobreza tão forte que nenhuma bênção conseguia entrar. Eu expliquei a ela o princípio do jejum. Irmã Mercedes, eu disse, por 40 dias, nenhuma palavra de pobreza vai sair da sua boca. Toda vez que você for reclamar da falta de dinheiro, vai declarar: meu Deus me dá tudo o que preciso de acordo com a riqueza dele. Eu sou abençoada para abençoar. A riqueza de Deus me segue todos os dias. Ponto. No começo ela reclamou: mas, irmã, seria mentira. Eu realmente não tenho dinheiro. Eu respondi: querida, você não está mentindo, você está profetizando. Você está dizendo que Deus já planejou para a sua vida, mas que foi bloqueado pelas suas próprias palavras. Sabe o que aconteceu com Mercedes? Em 20 dias, ela recebeu uma herança de uma tia na Espanha que ela nem sabia que existia. Em 30 dias, o pequeno negócio dela começou a prosperar como nunca. E em 50 dias, ela pôde comprar a casa onde tinha pagado aluguel por 15 anos. Coincidência? Não. Foi o resultado de ter expulsado pela fome o mal da pobreza que se alimentava das palavras dela há décadas.
Quando ela mudou o que falava, mudou o destino financeiro dela. Agora, quero que a gente pare por um momento e pense juntas. Você consegue ver quais palavras de morte saem mais da sua boca? Quais são os jeitos de falar que você aprendeu com sua família ou em suas experiências passadas que criam um ambiente de derrota em vez de vitória? Feche os olhos um instante. Respire fundo e peça para o Espírito Santo te mostrar, sem te culpar, quais palavras você precisa colocar no altar desse jejum. Talvez sejam palavras sobre sua aparência. Estou velha. Sou feia. Ninguém vai me querer assim. Talvez sobre seu futuro. É tarde demais para mim. Nunca vou realizar meus sonhos. Ou talvez sobre o próprio Deus. Ele me esqueceu. Ele não me ouve. Milagres são para os outros, não para mim. Seja o que for, minha amiga, hoje é o dia de se libertar. Hoje você pode começar esse jejum que vai mudar sua vida para sempre. E quero te fazer uma promessa de Deus. Quando você jejuar de palavras ruins por 40 dias, você vai ver milagres que pensava serem impossíveis. Vai ver portas que estavam fechadas por anos se abrirem. Vai ver relações que pareciam perdidas se restaurarem para sempre. Deixe-me te contar sobre Ana Lúcia, uma irmã de 49 anos da Venezuela que perdeu o filho num acidente. Por 3 anos, ela só falava amargura. Deus é injusto. A vida não vale a pena. Nunca serei feliz de novo. Por que ele não me levou em vez dele? O casamento dela estava acabando. Ela tinha largado a igreja e pensava em acabar com a própria vida. Uma amiga levou para uma das minhas reuniões em Miami. Quando a vi, o Espírito Santo me mostrou algo que partiu meu coração. Ela estava cercada por demônios de morte e tristeza que ficaram muito fortes com as palavras de desespero dela por 3 anos. Eu me aproximei e disse, com todo o carinho que Deus me deu, minha filha, sua dor é real, mas suas palavras de amargura não vão trazer seu filho de volta. Elas só estão abrindo mais portas para que o mal destrua o que ainda te resta. Ela começou a chorar de uma forma que parecia vir da alma. Irmã, a senhora não entende. Eu era uma mulher de fé. Orava, lia a Bíblia. Como Deus pôde permitir isso? Eu segurei as mãos dela e disse, querida, não tenho respostas para sua dor, mas tenho uma chave para sua liberdade. Você faria um jejum de palavras de morte por 40 dias? No começo ela resistiu. Como vou fingir que estou bem quando estou destruída por dentro? Eu expliquei. Não estou pedindo para você fingir. Estou pedindo para você parar de alimentar o mal com suas palavras. Em vez de nunca vou ser feliz, você pode dizer, Senhor, tu conheces a minha dor, e eu confio que tu vais curar meu coração. Em vez de Deus é injusto, você pode declarar, mesmo sem entender, sei que os caminhos dele são melhores que os meus. Sabe o que aconteceu com Ana Lúcia? Os primeiros 15 dias foram os mais difíceis da vida dela. Ela me ligava chorando, não consigo, é muito difícil. Mas eu a encorajava, querida, cada palavra de vida que você fala é um golpe mortal nos demônios que querem te destruir. Não desista agora. Em 30 dias, algo começou a mudar. Ela me ligou à tarde e disse, irmã, pela primeira vez em 3 anos, sonhei com meu filho. Ele estava sorrindo. Ele me disse que estava bem, que estava com Jesus e que eu também tinha que ficar bem. Em 40 dias, ela voltou para a igreja. Em 50 dias, o casamento dela começou a ser curado. E em 60 dias, ela começou a ajudar outras mães que tinham perdido os filhos. Hoje, 5 anos depois, Ana Lúcia é uma das mulheres mais radiantes que eu conheço. Não porque a dor dela sumiu, mas porque ela aprendeu a não alimentar o mal com suas palavras. Ela aprendeu o poder de um jejum que, literalmente, a salvou da destruição. Vê o poder do que estamos falando? Não é pra gente negar nossas emoções ou fingir que tudo está bem quando não está. É para sermos espertas sobre que tipo de palavras deixamos sair da nossa boca, principalmente nos momentos de dor. O mal sabe que nossos momentos mais vulneráveis são os que mais nos tentam a falar palavras de morte, quando estamos doentes, magoadas, traídas, com medo. Mas, minha amiga, esses também são os momentos em que nossas palavras de fé têm mais poder.
Porque quando declaramos a bondade de Deus no meio da tempestade, quando falamos da sua fidelidade no meio da traição, quando dizemos que somos curadas no meio da doença, o céu se move e o mal treme. Lembro de uma noite no Brasil em que uma mãe levou a filha de 16 anos, que estava em coma 2 meses depois de um acidente. Os médicos não tinham mais esperança e disseram para a família se preparar para o pior. Mas a mãe, Glória, tinha feito esse jejum de palavras desde o dia do acidente. Por 60 dias, nenhuma palavra de morte saiu da boca dela sobre a filha. Quando as pessoas diziam para ela se preparar para o pior, ela respondia: "Eu me preparo para o milagre." Quando os médicos falavam em desligar os aparelhos, ela declarava: "Minha filha vai viver, não vai morrer, e vai contar o que o Senhor fez." Aquela noite, quando oramos pela menina, eu não senti nada, mas coloquei as mãos na testa dela e sussurrei: "Jesus." Essa mãe manteve um jejum de palavras de fé por 60 dias. Eu honrei a perseverança dela. E então, minha amiga, algo aconteceu que ainda me faz arrepiar. A menina abriu os olhos, olhou para a mãe e disse: "Mãe, tive o sonho mais lindo. Jesus me levou para passear em um jardim lindo, mas me disse que eu precisava voltar, porque você precisava de mim." Em menos de uma semana, ela estava totalmente recuperada, sem nenhum problema no cérebro. Os médicos não sabiam explicar. Os jornais queriam entrevistar a família, mas Glória sabia exatamente o que tinha acontecido. 60 dias de jejum de palavras de morte tinham expulsado pela fome o mal que queria levar sua filha. E quando o ambiente espiritual foi limpo, o milagre pôde acontecer. Minha amiga, quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Que milagre está esperando que você limpe o ambiente espiritual com suas palavras? Que bênção de Deus está bloqueada por um jeito de falar que você tem há anos? Talvez seja a cura que você pede, mas que nega dizendo: "Estou pior a cada dia" ou "Essa doença vai me matar." Talvez seja o dinheiro que você precisa, mas que você afasta com palavras como "Nunca vou ter o suficiente" ou "Dinheiro não é para gente como eu." Talvez seja a restauração do seu casamento, mas você sabota dizendo: "Ele nunca vai mudar" ou "A gente não tem futuro." Hoje, você pode começar a mudar essa história. Hoje você pode começar um jejum que não só vai transformar sua vida, mas vai afetar as gerações que vêm depois de você. Porque quando você muda como fala, muda o destino espiritual de toda a sua família. Deixe-me explicar por que esse jejum é tão poderoso contra o mal. O mal precisa da nossa ajuda para agir na terra. Eles não têm corpo, então dependem de encontrar alguém que concorde com eles para poder fazer o mal. E o jeito principal que a gente concorda com eles é através das nossas palavras. Quando uma mulher vive dizendo: "Sou feia", ela está dando permissão ao mal da baixa autoestima para agir na vida dela. Quando alguém repete: "Nunca vou ter dinheiro", está abrindo a porta para o mal da pobreza. Quando uma pessoa declara: "Minha família é amaldiçoada", está dando autorização legal para o mal da destruição familiar. Mas quando a gente para de falar essas coisas ruins, algo poderoso acontece. O mal começa a enfraquecer porque não tem mais a nossa ajuda, o que falamos, para ficar forte. É como se a gente cortasse o alimento deles. E enquanto eles enfraquecem, nós fortalecemos os anjos de Deus com as nossas palavras de fé. Porque assim como as nossas palavras ruins alimentam o mal, as nossas palavras de fé dão ordens aos anjos para agirem a nosso favor. Quero te contar sobre Patrícia, uma senhora de 44 anos da Colômbia que tinha ataques de pânico há mais de 10 anos. Ela tentou de tudo, mas nada resolvia. Os ataques vinham do nada, no supermercado, na igreja, dirigindo, até em casa. Quando conversei com ela, vi o padrão na hora. Toda vez que sentia um pouco de ansiedade, ela começava a falar sobre pânico. "Vou ter um ataque, não consigo respirar. Vou morrer. Algo terrível vai acontecer." Essas palavras eram como ligações diretas para o mal do pânico, convidando-o a agir. Eu ensinei a ela um jejum bem específico. Por 40 dias, toda vez que a ansiedade começasse, em vez de falar sobre pânico, ela ia declarar na hora: "A paz de Deus, que vai além do que a gente entende, vai proteger meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Não vou ter medo, porque Ele está comigo." Os primeiros dias foram uma batalha.
O mal do pânico estava confortável na vida dela há 10 anos e não ia embora fácil. Mas Patrícia se manteve firme. Toda vez que sentia vontade de falar em pânico, ela logo trocava por palavras de paz. Sabe o que aconteceu? Em 15 dias, os ataques ficaram menos fortes. Em 30 dias, ela conseguia controlá-los totalmente com as palavras de fé. E em 40 dias, ela estava totalmente em paz de novo. Hoje, 3 anos depois, ela não teve mais nenhum ataque. O que aconteceu? O mal do pânico morreu de fome. Depois de 40 dias sem receber o alimento das palavras de medo, ele teve que procurar outro lugar para viver. E o anjo da paz se mudou para a vida de Patrícia. Minha amiga, é isso que eu quero que você entenda de verdade. O mal é como um parasita que se alimenta de um certo tipo de palavras. O mal da doença se alimenta de palavras como: me sinto horrível, estou cada dia pior, essa doença vai me matar. O mal da pobreza se alimenta de frases como: nunca tenho o suficiente. Dinheiro vai embora como água, nasci para ser pobre. Mas quando você jejua dessas palavras que os alimentam, você literalmente os mata de fome. E o mal com fome não pode ficar. Ele tem que ir embora para outro lugar onde possa encontrar as palavras que precisa para sobreviver. Ao mesmo tempo, quando você troca essas palavras ruins por palavras de vida baseadas na Bíblia, você está chamando os anjos de Deus. O anjo da cura responde quando você declara: pelas feridas dele, eu fui curada. O anjo da ajuda responde quando você diz: meu Deus me dá tudo o que preciso. O anjo da paz vem quando você declara: a paz de Deus protege meu coração. Vê como Deus é sábio nesse jejum. Você não só está expulsando o que é ruim, mas está atraindo o que é bom. Você não só está fechando portas para o mal, mas está abrindo portas para a luz. Agora, quero te avisar de algo importante. Quando você começar esse jejum, o inimigo vai contra-atacar. Ele sabe que está perdendo, então vai aumentar a pressão para fazer você desistir. Vão acontecer coisas feitas para fazer você falar coisas ruins. Seu chefe vai ficar mais difícil. Seus filhos vão agir pior. Seu marido vai chegar de mau humor. O trânsito vai ficar impossível. As pessoas vão ser mais irritantes. Tudo vai se juntar para tirar de você palavras de reclamação, crítica e desânimo. Mas, minha amiga, isso é a prova de que o jejum está dando certo. O mal só ataca de novo quando sabe que está perdendo. Se não houvesse poder no que você está fazendo, ele te deixaria em paz. Lembro de Madalena, uma senhora de 39 anos do México que decidiu fazer o jejum depois de anos de problemas no casamento. Os primeiros dias foram tranquilos, mas na segunda semana, parecia que o inferno tinha se soltado na casa dela. O marido, que era calmo, ficou muito crítico e brigão. Os filhos adolescentes começaram a se rebelar como nunca. A máquina de lavar estragou, o carro quebrou e até o cachorro ficou doente. Tudo na mesma semana. Ela me ligou chorando. Irmã, desde que comecei o jejum, tudo piorou. Talvez eu devesse parar. Mas eu disse: querida, essa é a melhor notícia que você poderia me dar. Significa que o jejum está funcionando tão bem que ele está desesperado para te parar. Não desista agora que você está tão perto de vencer. Madalena se manteve firme. Ela continuou com o jejum apesar de tudo. E sabe o que aconteceu? Depois da tempestade, veio a paz mais linda que ela já tinha sentido. O casamento não só se ajeitou, mas ficou melhor do que nunca. Os filhos não só pararam de se rebelar, mas começaram a buscar a Deus. Hoje, ela me diz: irmã, aquela segunda semana foi a mais difícil da minha vida, mas foi a que mudou meu destino. Agora eu entendo, quando o mal briga tanto, é porque sabe que está prestes a perder algo grande. Minha amiga, quero te preparar para essa batalha. Quando você começar seu jejum, espere resistência. Espere que tudo se junte para fazer você quebrar seu compromisso. Mas também espere que, se você continuar firme, vai ter a maior vitória da sua vida. E aqui estão algumas dicas para se manter forte. Tenha sempre por perto uma lista de frases da Bíblia que você pode falar quando sentir vontade de dizer coisas ruins.
Escreva em cartões que você possa levar na bolsa. 2. Encontre uma amiga de confiança que também esteja fazendo jejum para se apoiarem. Quando uma estiver fraca, a outra pode dar força. Quando uma estiver prestes a desistir, a outra pode lembrá-la do porquê começou. 3. Tenha um diário para anotar as coisas boas que você perceber dia após dia. No começo podem ser pequenas. Hoje me senti mais em paz. Meu marido sorriu para mim. Meu chefe não foi tão difícil. Mas esses pequenos sinais mostram que o jejum está funcionando. 4. Isso é muito importante. Não conte para todo mundo o que você está fazendo. Este é um jejum secreto, como eu disse. Jesus disse em Mateus 6:06, mas quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, lhe dará a recompensa. Por que em segredo? Porque quando você conta para todo mundo, alguns vão tentar te desanimar. Vão dizer que você está exagerando, que é superstição, que não vai funcionar. E essas palavras podem enfraquecer sua fé. Além disso, há poder no segredo. Quando você faz algo só entre você e Deus, sem buscar a aprovação dos outros, você mostra que sua intenção é pura, e Deus honra isso de um jeito especial. Quero te contar sobre Rebeca, uma senhora de 53 anos do Equador que tinha depressão há mais de 15 anos. Ela tentou terapias, remédios, orações, de tudo, mas nada funcionava por muito tempo. Quando eu a ensinei sobre esse jejum secreto, ela decidiu fazer sem contar para ninguém, nem mesmo para o marido. Por 40 dias, o segredo ficou só entre ela e Deus. Toda manhã, antes de levantar, ela sussurrava: Pai, hoje de novo eu coloco minha boca sob seu controle. Que só saiam palavras que te glorifiquem. Durante esses 40 dias, a família começou a notar mudanças, mas não sabiam o motivo. O marido dela me disse depois: Irmã, não sei o que aconteceu com minha esposa, mas nos últimos meses ela é uma pessoa totalmente diferente. Antes ela reclamava de tudo, criticava a todos, estava sempre desanimada. Agora ela canta de manhã, sorri mais e até as crianças gostam mais de ficar com ela. Sabe quando Rebeca contou sobre o jejum? Depois que os 40 dias acabaram e os resultados eram claros para todos. E quando ela explicou o que tinha feito, toda a família decidiu fazer o mesmo jejum. Hoje, 3 anos depois, a casa deles é conhecida no bairro como a casa onde sempre tem alegria. Minha amiga, algo incrível acontece quando você mantém um compromisso sagrado em segredo entre você e Deus. É como se o céu trabalhasse para te honrar de um jeito que você nunca imaginou. Agora quero te ensinar algo mais profundo. Não é só sobre trocar palavras ruins por boas. É sobre mudar a energia espiritual que você vive. Deixe-me explicar. No mundo espiritual, tudo funciona por energias. O mal age em certas energias de morte, medo, ódio e desespero. Os anjos agem em energias de vida, fé, amor e esperança. E nossas palavras decidem em qual energia estamos. Quando você vive falando coisas com medo, você se conecta com a energia do mal do medo. Quando fala de doença, se conecta com a energia do mal da doença. Quando fala de pobreza, se conecta com a energia do mal da pobreza. Mas quando você jejua dessas palavras de morte e as troca por palavras de vida da Bíblia, você literalmente muda de energia. Você se desconecta do mal e se conecta com os anjos. É por isso que quando algumas pessoas entram num lugar, você sente paz e alegria na hora, e quando outras chegam, você sente algo pesado e sem ânimo. Não é a personalidade delas, é a energia espiritual em que elas vivem, que é definida pelas palavras que falam o tempo todo. Já notou que tem gente que parece atrair problemas? Não é azar, é que as palavras delas as mantêm conectadas com a energia da destruição. Mas também tem gente que parece ter a sorte do lado delas. Não é coincidência. É que as palavras delas as mantêm conectadas com a energia da bênção. Lembro de Esperança, uma senhora de 48 anos do Peru que trabalhava como secretária num escritório com um ambiente muito ruim. Os colegas criticavam o chefe, reclamavam dos clientes e falavam mal uns dos outros. Era impossível trabalhar ali sem sentir aquela energia negativa.
Mas quando Esperança começou seu jejum de palavras, algo incrível aconteceu. Enquanto todos continuavam na energia da reclamação, ela mudou para uma energia totalmente diferente. Começou a abençoar o chefe, a falar bem dos clientes difíceis, a encontrar coisas boas para falar dos colegas. Sabe o que aconteceu? Em menos de 6 meses, ela foi promovida 2 vezes. Não porque fosse mais esperta, mas porque a mudança de energia a conectou com a ajuda de Deus. Hoje ela é a gerente daquele escritório, e todo o ambiente mudou porque ela manteve sua energia de bênção mesmo no meio da negatividade. Minha amiga, é isso que quero que você entenda. Seu jejum de palavras não vai só mudar sua vida. Vai mudar o ambiente de todos os lugares onde você estiver. Sua casa, seu trabalho, sua igreja, seu bairro, tudo vai ser impactado pela sua nova energia. E é aqui que esse jejum fica ainda mais forte contra o mal. Porque o mal não ataca só as pessoas, ele toma conta de ambientes, famílias, igrejas e até cidades. Mas quando alguém nesse lugar muda sua energia com um jejum como este, começa a desestabilizar toda a estrutura do mal. É como quando uma pessoa começa a cantar na nota certa no meio de um coral que está fora do tom. No começo parece estranho, mas aos poucos os outros começam a se ajustar. Do mesmo jeito, quando você mantém uma energia de palavras de vida no meio de um ambiente de palavras de morte, os outros, sem perceber, começam a se ajustar à sua energia. Deixe-me te contar um milagre em família que eu vi. A família Rodrigues tinha uma maldição de divórcio por mais de 4 gerações. Nenhum casamento durava mais de 10 anos. Eles já tinham aceitado que era o destino deles. Mas quando Maria Rodrigues, a avó de 59 anos, aprendeu sobre esse jejum, ela decidiu quebrar essa maldição com as palavras dela. Por 60 dias, nenhuma palavra ruim sobre casamento saiu da boca dela. Em vez de dizer, todos os homens da nossa família são infiéis, como tinha dito por décadas, ela começou a declarar, Deus está curando os casamentos na nossa família, de geração em geração. Sabe o que aconteceu? O próprio casamento dela, que estava prestes a acabar depois de 32 anos, começou a ser restaurado. O filho mais velho, que estava separado da esposa há 2 anos, se reconciliou. A filha, que tinha dito que nunca ia se casar porque na família dela casamento não funciona, conheceu um homem incrível e se casou 1 ano depois. Mas o mais inacreditável é que os netos, que cresceram ouvindo que casamento era uma maldição, começaram a ver o amor e o compromisso de outra forma. Hoje, 5 anos depois, há 3 casamentos fortes nessa família e mais 2 noivos. Coincidência? Não, minha amiga. Foi o resultado de uma avó que mudou a energia espiritual de toda a sua família com jejum de palavras. Isso me leva a algo muito importante que quero te falar. Este jejum não tem poder só para a sua vida agora, mas pode mudar o destino das gerações que vêm depois de você. As palavras que você fala hoje estão criando o ambiente espiritual que seus filhos e netos vão herdar. Quando você diz, na minha família sempre fomos pobres, você está preparando um futuro de falta para as próximas gerações. Quando declara, as mulheres da minha família nunca foram felizes no casamento, você está criando um futuro de problemas para suas filhas. Quando sussurra, na minha família, todos morrem jovens de câncer, você está plantando doença na vida dos seus descendentes. Mas, minha amiga, quando você jejua dessas palavras de maldição e as troca por palavras de bênção, você está reescrevendo o destino espiritual da sua família. Está quebrando correntes que estão na sua família há décadas, talvez séculos. Esse é um dos pontos mais fortes do jejum secreto. Porque o mal de família, aquele que passa de pais para filhos por causa das palavras ruins, é um dos mais difíceis de expulsar. Mas quando uma pessoa na família decide jejuar das palavras que os alimentam, toda a estrutura de maldade começa a tremer. Você percebe a importância e a chance que você tem nas mãos? Talvez você seja a primeira mulher na sua família que está aprendendo esses princípios. Talvez Deus te escolheu para ser a que quebra as maldições e traz bênçãos para todos que vêm depois. Se você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe para cá porque Ele quer te usar para libertar não só a sua vida, mas toda a sua família.
Há livros que podem te ajudar a entender melhor o poder das palavras e a herança espiritual que a gente deixa para os filhos. Alguns falam de como quebrar maldições de família com o que a gente fala. Outros sobre o poder que a gente tem para criar com o que diz. Se você quer ir mais fundo, deixei alguns links na descrição. Não é que você precise ler para sentir o poder, mas esses livros podem te dar ferramentas para fortalecer sua fé para a batalha de gerações que você está travando. Agora, minha amiga, quero te levar ainda mais fundo no porquê esse jejum funciona. O motivo está na forma como as forças espirituais agem. O mal é mentiroso por natureza. Jesus disse em João 8:44 que ele não tem a verdade, porque a mentira faz parte dele. Quando ele mente, ele está sendo o que ele é, porque ele é mentiroso e pai da mentira. A principal tática dele é fazer a gente acreditar e falar mentira sobre nós, sobre Deus e sobre o nosso futuro. Quando uma mulher diz, nunca vou encontrar um marido, ela está dizendo uma mentira que vai contra o que Deus tem para ela. Quando alguém fala, nunca vou ter dinheiro suficiente, está falando uma mentira que vai contra as promessas de Deus. Quando uma pessoa diz, Deus me esqueceu, está falando uma mentira que vai contra a natureza fiel do nosso Pai. E toda vez que falamos essas mentiras, damos ao mal autorização para que elas se tornem verdade na nossa vida. Porque veja bem, no mundo espiritual, o que a gente fala é como um contrato. Quando você declara algo, está dando autoridade para que aconteça. Mas quando você jejua de palavras de mentira e as troca por palavras de verdade da Bíblia, você está cancelando todos esses contratos ruins e fazendo novos, bons, com Deus. Você está tirando toda a autoridade que deu ao inimigo e passando para Deus. É por isso que o mal foge quando você faz esse jejum com fé, não só porque morrem de fome, mas porque você está tirando deles toda a autoridade que tinham sobre você. Deixe-me te contar sobre Miriam, uma senhora de 42 anos da República Dominicana que lutava com a solidão há mais de 15 anos. Desde o divórcio, ela vivia falando, nunca vou encontrar alguém que me ame. Todos os homens bons já são casados. Eu nasci para ficar sozinha. Com a minha idade, ninguém vai me querer. Essas palavras tinham criado um contrato com o mal da solidão tão forte que, mesmo sendo uma mulher linda e inteligente, nenhum relacionamento dava certo. Os homens se aproximavam, mas do nada perdiam o interesse. Era como se uma força invisível os afastasse. Quando eu expliquei o princípio do jejum, Miriam logo entendeu o que tinha feito. Irmã, ela me disse chorando. Eu mesma declarei minha solidão por anos. Eu mesma dei permissão para o inimigo afastar o amor da minha vida. Ela começou um jejum de 40 dias. Toda vez que sentia vontade de falar sobre solidão, ela logo falava, Deus tem o parceiro perfeito para mim e eu vou conhecê-lo no tempo certo. Eu sou amada por Deus e mereço ser amada por um homem que me dê valor. Minha vida sozinha é só por um tempo, não para sempre. Sabe o que aconteceu? Em 35 dias de jejum, ela conheceu um homem incrível no supermercado, um viúvo de 45 anos, pai de 2 filhos, que orava por uma esposa que amasse a Deus e a família. Eles se casaram 8 meses depois e hoje têm uma das famílias mais bonitas e unidas que eu conheço. Coincidência? Não. Foi o resultado de ter cancelado um contrato de solidão que ela mesma tinha feito com suas palavras e ter criado um contrato de amor com as promessas de Deus. Minha amiga, entenda algo poderoso. Cada palavra que você fala está fazendo um contrato no mundo espiritual. A pergunta é, com quem você está fazendo contratos? Com o mal, através de palavras de mentira, ou com Deus, através de palavras de verdade? Esse jejum te dá a chance de cancelar todos os contratos ruins que você fez sem querer e fazer novos, com Deus, que vão mudar seu destino para sempre. Mas tem uma coisa que eu preciso te avisar. Nos primeiros dias do jejum, você pode se sentir estranha, como se estivesse mentindo. Isso é normal. É porque você está acostumada a falar o que vê com seus olhos, e não o que Deus vê. Quando você tem pouco dinheiro na carteira e declara, meu Deus me dá tudo o que preciso, sua mente pode protestar. Quando seu marido chega de mau humor de novo e você fala, Deus está curando o meu casamento, suas emoções vão resistir. Mas é exatamente isso que torna esse jejum poderoso. Você não está declarando o que vê. Está falando o que Deus vê.
Não está falando da situação de agora, está falando da realidade de Deus. E aqui está o segredo, minha amiga. Antes de continuar, um recado super rápido. Se você quer ver sua vida e sua família mudarem de verdade, se inscreva aqui no canal. É o primeiro passo para o seu milagre. Quando o que você fala combina com a palavra de Deus, as coisas ao seu redor acabam mudando também. Isso acontece porque no mundo de Deus, as palavras dele são mais fortes do que qualquer problema. Lembro de Helena, uma mulher de 56 anos da Guatemala. Ela tinha artrite grave nas duas mãos. Os médicos disseram que em poucos anos ela não conseguiria mais usar as mãos. E como ela era costureira, isso significava perder seu ganha-pão. Por meses, Helena só repetia o que os médicos diziam: minhas mãos estão piorando. Logo não vou poder mais trabalhar. Essa doença vai me deixar inválida. Essas palavras criaram um caminho fácil para que o mal da doença se fortalecesse. Mas quando ela aprendeu sobre esse jejum, decidiu mudar tudo. Por 60 dias, sempre que olhava para as mãos inchadas e sentia dor, ela falava: pelas feridas de Jesus, minhas mãos estão curadas. Elas foram feitas para criar beleza e abençoar outros. A vida e a saúde fluem pelas minhas mãos em nome de Jesus. No começo, parecia bobo. A dor e o inchaço continuavam. Mas ela foi firme, dizendo palavras de cura mesmo sentindo o contrário. Aos 40 dias, ela começou a sentir uma melhora. Aos 50 dias, já conseguia mexer os dedos com menos dor. E aos 60 dias, quando voltou ao médico para os exames, não havia mais nenhum sinal de artrite nas mãos. O médico não acreditava. Ele conferiu os exames 3 vezes. Chamou outros especialistas para confirmarem, mas não havia dúvida, a artrite tinha sumido. Hoje, 4 anos depois, Helena tem as mãos mais ágeis de todas as costureiras da idade dela. Ela não só expandiu seu negócio, mas também ensina outras mulheres a costurar e a falar coisas boas sobre seus corpos. O que aconteceu? Seus 60 dias de palavras de verdade cancelaram anos de contratos com o mal da doença e criaram um novo contrato com o anjo da cura. As palavras dela, alinhadas com as de Deus, forçaram a realidade a mudar. Minha amiga, entenda algo importante. A verdade não é o que você vê, é o que Deus diz sobre sua situação. E quando você para de falar o que vê e começa a falar o que ele diz, você ativa leis espirituais que são mais poderosas do que qualquer lei da natureza. Agora, vou te ensinar como fazer esse jejum de um jeito bem prático, porque não é só sobre mudar palavras aleatoriamente, mas sim trocar cada mentira que você fala pela verdade da Bíblia. Primeiro, descubra quais são as palavras ruins que você mais fala. Por 3 dias, antes de começar, pegue um caderno e anote tudo de negativo que você disser sobre si mesma, sua família, sua vida ou Deus. Não se culpe, só observe. No final, você terá uma lista clara das mentiras que saem da sua boca. Você pode se surpreender ao ver o quanto fala coisas ruins sem perceber. 2. Para cada mentira que você anotar, encontre a verdade correspondente na Bíblia. Por exemplo, se você vive dizendo nunca vou ter dinheiro suficiente, a verdade bíblica é: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Se você fala nunca vou sarar, a verdade é: pelas suas feridas, fui curada. 1 Pedro 2:24. 3. Escreva essas verdades em pequenos cartões que você possa levar sempre com você. Quando sentir vontade de dizer a mentira de sempre, pegue o cartão e declare a verdade em voz alta. 4. 3 vezes ao dia, tire um tempo para falar essas verdades sobre todas as áreas da sua vida. Não importa o que você sente ou vê. Fale o que Deus diz sobre você. 5. Toda noite, antes de dormir, anote em um diário 3 coisas boas que você percebeu durante o dia, por menores que sejam. Isso vai te ajudar a focar no que está melhorando, em vez dos problemas. 6. Cerque-se de coisas boas, como música, mensagens e conversas que te façam bem. Nesses 40 dias, evite programas negativos, conversas tóxicas, notícias ruins. Alimente seu espírito só com o que fortalece sua fé. Parece muita coisa? No começo vai ser.
Mudar hábitos de anos exige esforço. Mas, amiga, os resultados serão tão grandes que você vai se perguntar por que não fez isso antes. Lembro da Carmen, uma linda mulher de 51 anos da Costa Rica, que tinha uma depressão forte depois que a mãe morreu. Por 2 anos, as palavras dela eram só de dor. Não vivo sem minha mãe. A vida não tem sentido. Nunca mais vou ser feliz. Deus é mau por ter levado ela. Quando ela decidiu fazer o jejum, seguiu tudo o que acabei de te dizer. Os primeiros 15 dias foram os mais difíceis. Mas ela foi firme, falando de vida mesmo sentindo a morte. Aos 30 dias, ela acordou de manhã e percebeu que tinha sonhado com a mãe, mas pela primeira vez, não chorou. Foi um sonho lindo em que a mãe dizia que estava bem e que queria vê-la feliz. Aos 40 dias, Carmen sorria pela primeira vez em 2 anos. Aos 50, ela voltou a cantar no coral da igreja. E aos 60 dias, ela começou um grupo de apoio para mulheres que perderam as mães. Hoje, Carmen é uma das mulheres mais alegres que conheço. Não porque esqueceu a mãe, mas porque aprendeu a honrar a memória dela com palavras de vida em vez de morte. Entende o poder de um jejum bem feito? Não é só mudar algumas palavras, é trocar todo o jeito de falar. É como instalar um novo programa que funciona no ritmo do céu. Minha amiga, te pergunto, você está pronta para esse compromisso? Está disposta a se esforçar por 40 dias para mudar o resto da sua vida? Não vai ser fácil. Mas se você está disposta, se sente que é a sua hora de quebrar correntes, então se prepare para ver milagres. Deixe-me falar sobre a parte mais especial desse jejum. Ele não só muda sua vida, expulsa o mal e atrai coisas boas. Ele faz algo ainda mais poderoso, te conecta com o coração de Deus de um jeito único. Quando você jejua de palavras ruins e só fala o que glorifica a Deus, você está agindo como Ele. Está falando como Ele fala, criando como Ele cria. Está abençoando como Ele abençoa. E quando sua boca se alinha com a dele, seu coração começa a bater no mesmo ritmo que o dele. Você começa a ver as situações como ele vê. Começa a amar as pessoas como ele ama. Começa a ter esperança nas coisas que parecem impossíveis, porque ele sempre tem esperança. É isso que realmente faz o mal fugir. Você não só corta o alimento deles, mas se torna um pedacinho da natureza de Deus na terra, e eles não conseguem ficar perto dele. Lembro de uma noite na Venezuela em que eu estava orando por uma mulher que estava com problemas há mais de 10 anos. Já tinham tentado ajudar ela muitas vezes, mas o mal sempre voltava. Quando a trouxeram para a reunião, assim que minhas mãos a tocaram, o mal começou a gritar: "Não podemos ficar." Ela fala como ele fala. A boca dela está cheia das palavras dele. Na hora eu não entendi. Mas hoje sei que meus anos de jejum de palavras ruins criaram uma atmosfera de Deus tão forte ao meu redor que o mal não aguentava minha presença. É isso que pode acontecer com você. Não só sua vida vai mudar, você vai se tornar alguém que muda a vida dos outros. Sua presença vai trazer paz, esperança e fé. As pessoas vão se sentir bem perto de você sem saber por quê. Quero te contar sobre Pilar, uma enfermeira de 46 anos de Honduras que trabalhava em um hospital com um ambiente péssimo. Todos reclamavam. Mas quando Pilar começou seu jejum, algo incrível aconteceu. Enquanto os outros só falavam de morte, ela começou a falar de vida. Quando criticavam um médico difícil, ela encontrava algo bom para dizer sobre ele. Quando reclamavam de um paciente, ela falava de cura e bênção para aquela pessoa. Sabe o que aconteceu? Em menos de 6 meses, o ambiente do hospital começou a mudar. Os médicos ficaram mais gentis. Os pacientes se curavam mais rápido. Os colegas, sem entender, começaram a falar coisas boas também. Mas o mais incrível é que os pacientes começaram a pedir para serem cuidados por Pilar. Eles diziam que se sentiam melhor, não só no corpo, mas na alma. Hoje, 5 anos depois, Pilar é a supervisora do hospital. Não porque era mais experiente, mas porque seu jejum a tornou uma fonte de vida no meio de um lugar que só falava de morte. Viu? O poder de que estamos falando não é só para você, é para toda a sua família, seu trabalho, sua comunidade.
Quando uma pessoa decide viver falando palavras de vida, ela transforma tudo. Imagine o que aconteceria se milhares de mulheres como você começassem esse jejum ao mesmo tempo. Seríamos um exército de bocas cheias de vida, mudando o mundo. Isso é maior do que o seu problema. Deus está te chamando para ser parte de algo grande. Existe algo ainda mais sagrado nesse jejum. Ele te aproxima de Deus de um jeito único. Nosso Deus é um Deus de palavras. Ele criou tudo com o que falava. Haja luz e a luz apareceu. E quando você jejua de palavras ruins e só fala o que reflete a natureza dele, você se une a ele em sua atividade criativa. Você se torna parceira dele em criar uma nova realidade. E nessa intimidade, você descobre coisas sobre ele que nunca soube. Sente o amor dele de um jeito que nunca imaginou. Sente a presença dele de uma forma que vai além de qualquer religião. Eu lembro dos dias mais bonitos do meu jejum, quando sentia o Espírito Santo sussurrando segredos no meu coração que eu nunca tinha ouvido. Coisas sobre a natureza dele, planos dele, detalhes do amor dele que me faziam chorar de gratidão. Era como se o jejum tivesse limpado não só meu ambiente espiritual, mas também minha capacidade de ouvi-lo. Como se todo falatório ruim que eu tinha dito por anos tivesse criado um barulho que me impedia de ouvir a voz suave dele. Mas quando esse barulho sumiu, meu ouvido espiritual ficou tão bom que eu podia ouvir até os suspiros de amor dele por mim. Minha amiga, é isso que mais quero para você. Mais do que milagres, mais do que bênçãos, mais do que liberdade. Quero que você sinta essa intimidade com Deus que só vem quando a sua boca e a dele estão em sintonia. Porque quando você sentir isso, nunca mais vai querer falar palavras que atrapalhem essa conexão. Esse jejum vai deixar de ser uma obrigação e se tornará um prazer. Quero te fazer um convite especial. Não espere. Não deixe para a semana que vem. Comece agora, com a próxima palavra que sair da sua boca. Que seja uma palavra que louve a Deus, que construa, que cure, que abençoe, que traga vida. Levante a sua mão direita agora e faça este compromisso comigo diante de Deus. Pai, a partir de agora, eu faço um compromisso de jejuar de todas as palavras ruins por 40 dias. Só vou falar o que te glorifica, o que ajuda os outros e o que declara sua verdade sobre a minha vida. Espírito Santo, me ajude a ser fiel a este compromisso. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você entrou em uma nova fase da sua vida. Você ativou leis do céu que vão trabalhar a seu favor de um jeito que nem imagina. Você declarou guerra a todo o mal que se alimentava das suas palavras de morte. Agora, vou te dar as últimas ferramentas para você ter sucesso nesse jejum. Toda manhã, antes de levantar da cama, sussurre para Deus: Bom dia, Pai. Hoje de novo eu coloco minha boca sob seu controle. Que cada palavra que eu disser seja como uma oferta para você. Que minha língua seja como a caneta de um escritor que só escreve palavras de vida. 2. Sempre que sentir vontade de falar algo ruim, pare e se pergunte: essa palavra ajuda? Cura? Abençoa? Glorifica a Deus? Se a resposta for não, não fale. Procure uma palavra de vida para dizer no lugar. 3. Tenha sempre com você uma lista de frases da Bíblia para todas as áreas da sua vida: saúde, dinheiro, família, trabalho. Quando não souber o que dizer, leia uma delas em voz alta. 4. Toda noite, antes de dormir, peça perdão a Deus por qualquer palavra ruim que você disse sem perceber. Depois, abençoe seu sono. 5. Encontre uma amiga que também queira fazer o jejum com você. Liguem uma para outra toda semana para se animarem, para compartilharem o que está mudando e para orarem juntas quando for difícil. 6. Mantenha um diário e anote 3 coisas boas que você percebeu a cada dia. Isso vai treinar sua mente para focar no que é bom. Se você seguir esses passos por 40 dias, sua vida nunca mais será a mesma. Você verá milagres, vai se transformar e vai se tornar uma pessoa tão cheia de Deus que onde você for, o ambiente vai mudar. E o mal vai fugir, porque não vai encontrar nada para se alimentar na sua presença. Sua boca vai ser uma fonte de vida que vai afogar qualquer voz de morte. Para você que está ouvindo e se sente sem esperança, Deus me disse para te falar:
eu não terminei com você. O que o inimigo pensou que era seu fim, eu vou transformar em seu novo começo. Este jejum faz parte do meu plano para te tirar da tristeza e te levar para minha glória. Para a mulher que está doente, ele diz: minhas palavras são remédio. Este jejum faz parte da sua cura. Cada vez que você falar minha verdade em vez do que os médicos disseram, você vai liberar poder de cura no seu corpo. E para a mulher que ora pela família há anos, ele diz: suas palavras de dúvida têm fortalecido as correntes que prendem sua família. Mas este jejum vai quebrá-las. Não desista. Sua vitória está mais perto do que você imagina. Qualquer que seja a sua situação, este jejum tem o poder de mudar tudo. Mas você tem que começar, tem que dar o primeiro passo, tem que se comprometer. Quero te dar um desafio para esta semana, antes de começar os 40 dias. Nos próximos 7 dias, preste atenção em cada palavra que sair da sua boca. Não precisa mudá-las, só observe. No final de cada noite, se pergunte: quantas das minhas palavras hoje trouxeram vida? Quantas trouxeram morte? O quanto do que eu falei ajudou os outros? Isso vai te mostrar o quanto você fala coisas ruins sem saber e vai te preparar para os 40 dias que mudarão sua vida. E nesta semana, faça mais uma coisa. Todo dia, procure alguém para falar algo bom. Pode ser seu marido, filhos, vizinhos, um desconhecido. Olhe para eles com os olhos de Deus e fale uma bênção. Que Deus te abençoe. Vejo a glória de Deus na sua vida. Ele tem planos lindos para você. Não importa se eles te conhecem, só faça. Isso vai treinar seu coração para ver o que é bom, e sua fé vai crescer. No final da semana, você terá 2 hábitos poderosos: consciência do que você fala e a generosidade de falar coisas boas para os outros. Saiba que você não está sozinha. Milhares de mulheres no mundo todo já começaram esse jejum, e os relatos são lindos. Mulheres que não tinham mais esperança, agora têm fé. Casamentos que iam acabar, agora estão mais fortes. Pessoas que estavam doentes foram curadas. E tudo começou com uma decisão: jejuar de palavras ruins e encher a boca com palavras de vida. É uma decisão que qualquer mulher pode tomar, não importa a idade ou a situação. Porque esse poder não vem de você, vem dele. E ele está esperando que alguém te mostre isso para começar a agir na sua vida. Para terminar, uma promessa pessoal. Durante os próximos 40 dias, eu estarei orando por você. Mesmo sem te conhecer, somos irmãs no espírito e irmãs se apoiam. A batalha pelo controle da sua língua é a batalha pelo controle do seu futuro. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde para si. Compartilhe com amigas que precisam ouvir. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários: aceito o desafio dos 40 dias. Isso me fará saber que tem mais uma irmã nessa batalha, e me dará alegria saber que estarei orando por você. Se, durante esses 40 dias, você ver milagres, volte e compartilhe seu testemunho. Sua história pode ser a faísca que acende a fé de outra mulher. Se inscreva e compartilhe este vídeo. E, acima de tudo, comece. Não espere o momento perfeito. Comece hoje, com a próxima palavra que sair da sua boca. Que ela seja uma palavra que louve a Deus, que ajude, que cure, que abençoe, que traga vida. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a união do Espírito Santo estejam com você. Ele te ama mais do que você imagina. E este jejum é só o começo de tudo o que Ele quer fazer em você e através de você. Em nome de Jesus. Amém.